Meus irmãos, a paz do Senhor. Se você tiver um exemplar da Bíblia, por favor. Livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 45. Versículo de número 26. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. Quero louvar aos céus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sebastião, nosso vice-presidente, pastor Newton. Quero louvar aos céus e apresentar aqui de forma pública a minha gratidão pela vida do presbítero Jocélio, sua muito digna esposa, Marileia, que de tão bom grado me receberam, irmãos. Estou indo para 8 dias já aqui na cidade, só sábado que eu não preguei, e eles me receberam muito bem na sua casa, e eu sou muito grato ao Senhor. Não tenho palavras para agradecer. Não posso esquecer do Otávio, né? Deus abençoe, amém? Irmãos, vamos à palavra do Senhor? Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Muito bem. Será aquela mensagem de tiro curto. Então, redobre a sua atenção para você não perder aquilo que Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Tudo bem? Capítulo de número 45 do Gênesis, no versículo de número 26, só a primeira parte. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Pode se sentar. Olhe para cá. Estamos diante do livro que, dentro da ordem cronológica que nós temos aqui, no cânon, inicia a Bíblia, o livro conhecido como Gênesis. A expressão Gênesis é uma expressão de origem grega, que quer dizer origem. Mas eu acredito que basicamente todos aqui devem saber que, embora a expressão Gênesis, que é de origem grega, que significa origem, esteja sobre este livro como um tema, esse não foi o tema original do livro. O Antigo Testamento, quase que 95% do mesmo foi escrito em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Esse livro era chamado originalmente de Bereshit, expressão que aparece no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Quando você abre em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, você vai ter a seguinte expressão: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Expressão hebraica, ou no hebraico quer dizer Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Com base nessa expressão, originou-se o nome do livro. No princípio, Bereshit, nome original. Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, ele recebeu esse nome, Gênesis, que quer dizer origem. Mas fazendo uma comparação entre Bereshit e Gênesis, no princípio, origem, você vai ver que eles são basicamente sinônimos. Porque tudo que é atribuído à origem está atrelado a um princípio, e todo princípio aponta para uma origem. O livro de Gênesis, ele tem como objetivo apresentar-nos o processo de criação, não apenas da terra, mas de tudo que nela há. Quando você ler o livro de Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos, você vai perceber que ele vai fazer a apresentação da criação dos céus e da terra,
da criação dos animais, das árvores. Você vai perceber que ele vai apresentar também a criação do homem e da mulher. Além de ter como objetivo a apresentação do processo de criação, ele também faz uma apresentação do processo da queda, que se deu através do pecado. E como através dessa queda que se originou no pecado, a humanidade se afastou de Deus, caminhando cada vez mais para longe de Deus. Só que o livro de Gênesis, ele não se limita apenas em apresentar a criação e a queda. Ele também apresenta-nos, além da criação e da queda, um processo de restauração do homem caído. No livro de Gênesis você consegue enxergar que este homem caído, estando perto de Deus, tem a possibilidade de estar de pé outra vez. Porque Deus é aquele que com todo o seu poder levanta do monturo caído, levanta do lamaçal do pecado aquele que olhou para a sua vida e pensava não ter mais jeito. Deus o faz, isso ele revela no livro de Gênesis. Bem, para a gente correr um pouquinho e chegar lá logo no glória a Deus e aleluia, o livro de Gênesis vai apresentar a história dos patriarcas. E essas histórias são importantes para que, através dela, nós tenhamos uma certa noção de como Deus é poderoso para pegar pessoas de lugares desconhecidos e colocá-las em lugares conhecidos. Eu, particularmente, se estivesse no seu lugar, mesmo com essa calma do pregador, levantava pelo menos uma mão para adorar, porque eu liberei uma palavra profética e você não entendeu. Eu disse que o Gênesis apresenta o poder de Deus de pegar pessoas de lugares desconhecidos e, através desse poder, colocar essas pessoas em lugares conhecidos. Para ficar mais claro, que a gente gosta de trabalhar com o português claro, né? Deus tem poder para tirar pessoas do anonimato. Ponto. Facilita, né? Esse aí é o string. Bem, vamos lá. O livro de Gênesis é importante também, e eu já vou entrar lá no texto que nós lemos, tá bom, gente? Vamos devagarzinho aqui, para a gente dar glória a Deus e aleluia, e entender o que vai ser pregado. Eu acredito que daqui para o final vai ter lágrimas, milagre, transformação, renovo. A palavra pode fazer isso, o pregador não faz, o dirigente não faz, mas a palavra de Deus faz isso. Ó, o livro de Gênesis apresenta também, gente, o processo de adoração que era antes do dilúvio. Processo esse chamado de monoteísmo, adoração ao único Deus. E depois do dilúvio, com o processo de espalhar do pecado, como esse monoteísmo, adoração ao único Deus, se transformou num politeísmo, adoração a muitos deuses. E é claro que isso vai desagradar o Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que dentro desta geração aqui, onde pessoas estão atribuindo a deuses de madeira, de pedra, de gesso, a glória que é a única e exclusiva do verdadeiro Deus, dentro dessa geração corrompida, Deus vai levantar pessoas para abençoar essas pessoas, não como quem faz acepção de pessoas, mas quando você lê de forma minuciosa o livro de Gênesis, você vai perceber que no meio de uma geração perdida, idólatra, sempre tem aqueles que entendem que não podem se curvar diante de outros deuses. Eu acredito piamente na Assembleia de Deus, Ministério Pirapitinga, existem pessoas que, mesmo percebendo outros dividindo a glória de Deus com deuses estranhos, esses reconhecem que o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, olha você aí, dentro deste veio dos patriarcas, o que está em foco no texto que eu li é a figura de Jacó.
Eu li o capítulo 45 de Gênesis, versículo de número 26, a primeira parte, a parte A do versículo, que diz: então anunciaram-lhe, José ainda vive. Então anunciaram-lhe, José ainda... Isso, olha, irmã. Então anunciaram-lhe, José... Isso vai ser profético, fala comigo que você vai receber no final. José ainda... Perfeito. Essa fala está sendo direcionada a Jacó. Essa fala está sendo direcionada a Jacó. A história de Jacó vai começar em Gênesis capítulo de número 25. Especificamente no versículo de número 26. No seu nascimento. Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Abraão é o precursor da fé. Aquele que revela a manifestação da fé e o que essa fé manifesta pode causar. Depois dele vem Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. Jacó aparece, a sua história começa, capítulo 25, versículo de número 26. E sabe como a história de Jacó começa? Tendo que lutar para ver a luz do sol. Ele está dividindo o mesmo ventre com seu irmão, que vai receber o nome de Esaú. Esaú é o primogênito. Esaú nasce. Ambos saem do ventre de Rebeca. Quando Esaú nasce, você vai perceber que uma mão vem agarrada no calcanhar de Esaú. Se eu perguntar o nome de Jacó aqui, se eu perguntar o significado do nome de Jacó aqui, provavelmente a grande maioria vai falar: o significado do nome de Jacó é enganador ou suplantador. Se isso tiver na sua mente, passa uma borrachinha aí, apaga. Nome ou significado do nome de Jacó não é enganador. Não confunda o nome de nascimento com o nome de comportamento. O nome de nascimento de Jacó significa aquele que agarra. Capítulo 25, versículo de número 26. E saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso foi chamado Jacó. O seu nome de nascimento, Jacó, aquele que agarra. Bem, vamos lá, ó. E aonde entra a questão do enganador? Porque nós conhecemos Jacó como enganador. Simples. Quando você lê Gênesis 27, capítulo de número 36, você vai perceber que este 27:36 vai ser um versículo que será pronunciado pelo irmão de Jacó. Você vai entender, fica tranquilo, a gente vai devagarzinho até entender. 27:36. Esse versículo está sendo dito pelo irmão de Jacó, como um desabafo para o pai Isaac. Quando Isaac, sem saber, passou a bênção da primogenitura para Jacó. A história é conhecida e você aprende isso na escola bíblica, fica fácil de entender. Lembra? Quando Isaac manda a Esaú, o primogênito, ir no campo, pegar uma caça, preparar um guisado para oferecer-lhe. Nesse período, ou neste momento, Isaac iria liberar a bênção da primogenitura sobre Esaú. A mamãe, Rebeca, ouve, fala com Jacó, para que Jacó maquinasse todo esse projeto de engano e apresentasse para o seu pai um guisado, se passando pelo seu irmão. Isso acontece. Isaac libera a bênção sobre Jacó. Isaac libera a bênção sobre quem? Perfeito, vamos comigo, você vai ver que vai valer a pena. Isaac libera a bênção sobre Jacó. Jacó sai. Quem chega? Esaú. Quando Esaú chega: pai, eu trouxe, preparei o guisado, libere a minha bênção. Você já está abençoado. É aqui, no versículo de número 36 do capítulo 27, que Esaú vai fazer a declaração: pela segunda vez meu irmão me enganou. E por isso Jacó é conhecido como enganador. Mas perceba, o nome de enganador não é nome de nascimento, é nome de comportamento. Porque embora ele tenha nascido como aquele que agarrou, ele desenvolveu para si a fama de enganador. E sabe qual é o problema para um crente? Quando ele nasce com um nome, desenvolve para si uma fama que lhe dá um outro nome, um nome de comportamento. A gente vai chegar lá. Bem, quando isso acontece, Jacó é forçado a fugir para Padã Arã, para se casar e estar longe da vista dos seus irmãos. Daqui para lá a gente já começa a aquecer um pouquinho.
Bem, nesse processo de fuga, capítulo de número 28 de Gênesis, o que isso tem a ver com tratar as feridas da alma através da palavra? Vamos chegar lá, seja paciente comigo. Eu sei que você ama a palavra, você vai ouvir direitinho e vai reagir à palavra de Deus. Bem, nessa partida para Padã Arã, fugindo do seu irmão, fugindo dessa imagem de enganador, ele vai para se casar. No caminho para Padã Arã, ele passa em um lugar, capítulo 28, versículo de número 14, 15 e 16. Eu sei que tem bereano acompanhando e vem comigo. Ó, quando ele chega no caminho para Padã Arã, ele se vê cansado e para em um lugar. Pega uma pedra, coloca debaixo da sua cabeça. E é aqui que tem uma manifestação de Deus. Deus se manifesta. Ele vê uma escada que toca o céu, o anjo descendo, subindo. Deus fala com ele. Ele chama o nome daquele lugar de Betel, expressão hebraica, Bet-El, casa de Deus. Sabe onde ele está passando? À noite, na casa de Deus. Sabe onde ele está passando a noite? Casa de Deus. Só que ele está fugindo, calma. E aí o versículo de número 15, o versículo de número 16 declara o seguinte: esse lugar é terrível. Casa de Deus, Betel. Por que é terrível? Deus está aqui, eu não sabia. Tem uma coisa muito séria aqui, nós precisamos despertar para isso. Por quê? Jacó está dizendo que está na casa de Deus e não sabia que Deus estava na casa. Eu acredito que isso deve preocupar-nos ao vir para a casa de Deus e não perceber que Deus está na casa. Isso geralmente acontece quando fazemos da casa do Senhor um clube social, porque ganhamos uma carteirinha. Esse lugar aqui, eu não sei se você sabe, esse lugar não é um lugar comum. Esse lugar é o lugar da manifestação de Deus. E o problema é quando nós chegamos neste lugar e não percebemos a manifestação de Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem gente inserida na nossa geração que está na casa de Deus, mas não percebe a presença de Deus. Uma geração semelhante a essa cena que Jacó está vivendo. Aqueles que fogem de alguns problemas mal resolvidos, passam na casa de Deus e não percebem que Deus está na casa. E isso deve ser preocupante, porque estar na casa, sabendo que Deus está, ou melhor, não sabendo que Deus está, é a mesma coisa que não perceber que aquele que pode trazer o milagre sobre as nossas vidas está aqui. Nessa noite Deus quer nos despertar para essa realidade. Mas que está na casa de Deus, precisamos saber que o Deus da casa está presente. Posso falar algo bem baixinho? Ó, estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Talvez você ainda não percebeu, mas Deus está na casa. Versículo 15 do capítulo de número 28. Nesse capítulo 28, versículo de número 15, quando Jacó percebe Deus na casa, em Betel, o versículo 15 tem 3 bênçãos liberadas sobre Jacó. Eu estou contigo, eu te guardo. Eu vou pregar só para as irmãs ali. Eu te abençoo. Você viu o que aconteceu quando ele percebeu que Deus estava na casa? Promessa sendo liberada: eu estou contigo, eu te guardo. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, hein? Eu te abençoo. Eu preciso liberar isso para quem já percebeu que Deus está presente aqui. Nós estamos em um encerramento de campanha, e esse encerramento é profético para quem tem glória a Deus e aleluia. Deus, eu quero profetizar a palavra sobre a sua vida. Deus está contigo, Deus te guarda, e este mesmo Deus que está contigo e te guarda, Ele te abençoa. Corre rápido pra caramba. E aquele irmão é muito pentecostal, irmão. Ele está recebendo tudo sozinho ali. Eu estou contigo, eu te guardo. Você sabe o que é ouvir isso de Deus? Eu estou contigo. Receber isso de Deus é ter a certeza que mesmo que as pessoas ao nosso redor nos abandonem, Ele nunca nos abandonará.
Você sabe o que é receber de Deus? Eu te guardo. É saber que quando as nossas fortalezas terrenas fracassam, a fortaleza de cima continua dizendo: você está guardado, cercado por detrás e por diante. Você sabe o que é receber de Deus? Eu te abençoo. É entender que mesmo quando pessoas terrenas se limitam no ato de abençoar, aquele que é uma fonte inesgotável continua com as mãos estendidas. Eu estou contigo. Tem gente que veio hoje aqui e precisava ouvir isso. Deus está contigo. Deus está te guardando. O problema é que a tua alma estava tão ferida que você pensou que nesse processo da fuga do problema você estava sozinha. Aí Deus se manifesta onde? Na casa, para te dizer: eu estou contigo, eu te guardo, eu te abençoo. Oh, aleluia. Tem alguém que está recebendo isso aí, né? Deus te trouxe aqui para pegar a sua alma ferida e começar a passar bálsamo sobre ela. E o bálsamo já começou a passar e teve gente que ainda não percebeu. Por quê? Está na casa de Deus, mas não percebeu Deus na casa. Mas para quem já percebeu Deus na casa, Ele está declarando: eu estou contigo, eu te guardo, eu te abençoo. Aleluia! Aleluia! O destino dele não é permanecer em Betel, a vida continua, e ele sai dali porque tem que chegar em Padã Arã. Chega em Padã Arã, ele casa, tem aquele cenário da confusão feita por Labão, trabalha para receber um presente que a alma dele anelava. Raquel casa-se com Leia, ou Lia. Depois que ele consegue o casamento, a família está estruturada, ele precisa voltar, gente, para resolver o problema. Que problema? O problema com o irmão. Porque ele saiu fugido, porque pegou aquilo que não era dele. E ele teve que fugir até amadurecer. E eu quero que você entenda o seguinte: isso aqui precisa ficar cravado na tua alma. Ele está em Betel, no capítulo 28, recebendo a bênção, mas ainda não foi transformado. Ele está em Betel recebendo a promessa, mas a mudança ainda não aconteceu. Quando que a promessa ou a mudança vai acontecer? Quando ele vai voltar para resolver os problemas mal resolvidos. Quando ele vai voltar para tratar as feridas que estavam abertas por conta de problemas do passado. E o Senhor está falando de forma clara com algumas pessoas aqui, que você vem para a casa de Deus, recebe a promessa, mas a mudança acontece quando você resolve aquilo que precisa ser resolvido. Capítulo de número 32. Ele vai voltar, sai de Padã Arã. No versículo de número 27, ele chega numa região conhecida como Penuel. O que salta como referência geográfica é o Val de Jaboque, que você conhece muito bem. Lá no Val de Jaboque vai acontecer algo que nós muitas vezes lemos errado, mesmo estando escrito certo. Algumas pessoas declaram: no Val de Jaboque, Jacó lutou com Deus, Jacó lutou com o anjo. Não é isso que está escrito, não. É o anjo que está lutando com ele. Capítulo de número 32, versículo de número 26, 27. Quando a família dele passa do val e ele fica para trás, passando sozinho, o varão se apresenta, uma espécie de teofania, uma manifestação de Deus. Começa a lutar com Jacó. E vendo o varão que não prevalecia, sabe o que ele faz? Toca na juntura da coxa de Jacó. E sabe o que Jacó faz? Mesmo ferido, agarra o representante de Deus. Aonde que a mudança vai chegar na vida de Jacó? Não quando Deus agarra ele lá em Betel, mas quando ele agarra Deus no Val de Jaboque. A mudança, a transformação não acontece lá na casa de Deus, onde a bênção está sendo liberada, mas é no lugar da batalha.
quando Ele não abaixa as suas guardas, quando Ele não dá bobeira nem para o celestial. Eu quero falar isso de forma muito clara para você. A mudança vai acontecer não é no lugar da tranquilidade, é no lugar da confusão, da luta, do problema, do combate, da batalha. Você não percebeu, está na batalha, tem mudança acontecendo, tem transformação acontecendo, tem muita coisa boa de Deus acontecendo. Só que você pensa que só vai ser abençoado quando estiver na bonança. Deus vai na contramão da nossa lógica. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: essa luta que você está passando, você não percebeu, não morreu e te deixou mais forte. Veio resiliência, veio capacitação. Você está recebendo coisas que antes você não tinha. O anjo pergunta para ele, porque está chegando amanhã, e o anjo declara o seguinte: qual é o teu nome? É aqui que o negócio fica sério. Por quê? Jacó de muito tempo tem problema com identidade. Nome de nascimento, Jacó. Nome de comportamento, enganador. Nome de fingimento, Esaú. Lembra que ele se fingiu ser Esaú? Quando o anjo pergunta qual é o teu nome, não é o que estava escrito, aspas, não existia na época, só uma referência, na identidade, no RG de Jacó. Isso o anjo sabia. Agora, essa pergunta é tendenciosa, porque Jacó precisava saber quem de fato ele era. Porque eu acho que já tinha dado muito tempo para ele viver pensando ser os outros, tentando viver aquilo que não era para a vida dele. Isso é chamado de vida de engano. E Paulo escreve aos Gálatas dizendo que quem cuida ser alguma coisa não sendo, engana-se a si mesmo. Muito tempo Jacó viveu se enganando. Só que chega o momento do val, aonde nós nos deparamos com aquele que faz uma pergunta simples: quem é você? E é isso que Deus está nos perguntando aqui nessa noite: quem nós somos? Fora dos status do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, lá está tudo bem. Fora de lá, quem é você? Precisamos resolver questões internas que estão mal resolvidas. Existe um perdão para ser liberado lá para o irmão, e um pedido de perdão. Só que antes de chegar lá, ele precisa se resolver. Porque se ele não se resolve, os outros problemas não se resolvem. Tem muita coisa que está amarrada, presa, travada na sua vida, porque você tem questões internas para ser resolvidas. E Deus te trouxe aqui nesse encerramento de campanha para te dizer: você precisa resolver essas questões internas. Você precisa saber quem de fato você é. Para de viver se enganando e enganando os outros, fingindo ser quem você não é. Ele se resolve. Sou Jacó. Era. Como você viu quem você é, a partir de hoje você vai ser chamado de Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. O que está acontecendo aqui? Uma mudança na identidade. E quem está mudando é Deus. A mudança na identidade está se dando pelo reconhecimento de quem Ele era. Quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, Deus acrescenta em nós quem precisamos ser. Vou repetir: quando nós reconhecemos diante de Deus quem somos, Deus acrescenta em nós quem precisamos ser. Deus nessa noite, mediante ao seu reconhecimento de quem você é diante dele, irá acrescentar em você quem Ele quer que você seja. Oh, glória! Gente, depois que ele resolve quem ele é, conserta-se com seu irmão. Para a gente entrar no meio da mensagem para lá agora, capítulo de número 35, capítulo de número 36, capítulo de número 37. Esses 3 capítulos irão narrar um período de complicação na vida de Jacó. Período de perdas. 3 perdas aparecem no capítulo de número 1. Aliás, no capítulo de número 35, capítulo de número 36 e capítulo de número 37. Se eu fosse você, eu não perderia essa parte. Primeira perda, capítulo de número 35, perda literal. Segunda perda, capítulo de número 36, perda simbólica. Terceira perda, capítulo de número 37, perda no imaginário. Capítulo de número 35, como se deu a primeira perda na vida de Jacó? Quando você lê o capítulo de número 35, versículo de número
8, você vai perceber uma coisa. Jacó perde Débora. Quem é Débora? Ama de sua mãe, logo é sua segunda mãe. Débora é a figura da cuidadora, aquela que ajudou Rebeca a cuidar de Jacó. Perda literal. O capítulo de número 35 é um capítulo que marca de forma muito triste a vida de Jacó, porque ele está enfrentando perda, gente. Capítulo de número 35, versículo de número 8. Primeira perda literal, a perda de Débora. Capítulo de número 35, versículo de número 19. Segunda perda, dentro deste capítulo ainda literal, Raquel morre. Quem é Raquel? Aquele a quem amava e a qual o amor era correspondido, recíproco. E a terceira perda, literal ainda, capítulo de número 35, versículo de número 29. Isaac morre. Viu quantas perdas ele teve no capítulo de número 35? Essas são perdas literais, literalmente perdendo, porque morreram. Ó, Débora, Raquel, Isaac, 3 perdas literais. Débora representa cuidado, Raquel representa quem amava, Isaac representa o abençoador. Lembra que Isaac abençoou Jacó? Quando Débora morre, ele perde o cuidado. Quando a sua amada morre, Raquel, ele perde a quem ele amava. E quando Isaac morre, ele perde o abençoador. Isso é uma realidade na nossa vida, gente, porque nem sempre nós vamos ter do nosso lado quem cuide de nós. Nem sempre nós vamos ter do nosso lado pessoas que nos amem. E nem sempre nós teremos do nosso lado pessoas que nos abençoem. Isso são perdas literais. E só está começando. Capítulo de número 36. Depois de passar por perdas de pessoas importantes para si, entra o capítulo de número 36. Enquanto o capítulo de número 35 trata de perda literal, o capítulo de número 36 vai tratar de perda simbólica. Depois da morte de Isaac, o pai, no capítulo 36 vai aparecer o último encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Capítulo 36, versículo de número 6, Esaú toma todas as mulheres, todos os seus filhos e parte para longe de Jacó. Segunda perda, depois da literal, essa, perda simbólica. Depois daqui, Jacó nunca mais viu Esaú, irmão. Para quem não sabe, Esaú é aquele que dá origem ao povo conhecido como Edom, os edomitas, e também a Amaleque, os amalequitas. Gente, olhe para cá, não se distraia não. Os amalequitas, gente, os amalequitas são aqueles que deram origem a um tipo de culto estranho, a um deus chamado Moloque, para o qual se era oferecido vítimas humanas. Você está pegando isso aqui? Olhe para cá, deixa as crianças te distrair não. De Esaú surgiu os amalequitas, aqueles que ofereciam pessoas para deuses estranhos. E Jacó foi chamado para andar servindo unicamente, exclusivamente a Deus. Esaú fez com que a sua descendência se perdesse. Serve para estar junto com Jacó? Está no mesmo propósito que Jacó? Está servindo o mesmo Deus que Jacó? Serve para caminhar junto com Jacó? Perda simbólica. E aqui eu quero que você atente para o seguinte, não perde isso não, gente. A primeira, que foi literal, Deus arrancou. A segunda, que foi simbólica, Jacó que teve que se afastar. Existem momentos na nossa vida que Deus irá tirar algumas coisas, só que terá outros que nós teremos que tirar coisas. E qual é o problema da igreja? E por que passamos por muitos problemas, até mesmo no âmbito de doenças psicossomáticas? Porque queremos andar com pessoas do nosso lado que não estão no mesmo propósito. Queremos ter do nosso lado aliançado pessoas que não estão servindo ao mesmo Deus. E aí somos contaminados ao invés de influenciarmos com o Deus que está em nós. E Deus está falando de forma simples através da sua palavra. Você vai ter que causar algumas perdas simbólicas na sua vida. Como? Colocando para longe de você quem não quer andar no mesmo propósito.
Mas Jacó é irmão de Esaú. Mesmo sangue você sabe, até o pernilongo que te morde tem o seu sangue. Se não anda no mesmo propósito, não serve para caminhar contigo. Pare de deixar do seu lado quem Deus já reprovou. Nós estamos muitas vezes com a nossa vida travada porque queremos cultivar com a gente quem Deus já reprovou. Salta o capítulo de número 36. Primeiro, 35, perda literal. 36, perda simbólica. E agora chega o 37. No 37, grave isso aqui: a perda é imaginária. O capítulo 37 é o capítulo que vai falar da ascensão de José e dos sonhos de José. Grave isso aqui, gente, ó. Capítulo 37, a perda é imaginária. Se é imaginária, acontece aqui, ó, na mente. Como começa o capítulo 37? Jacó fazendo uma túnica para José, de muitas cores. Uma túnica tá lá, comprida. Os irmãos ficam enciumados, porque José está recebendo o que eles não recebem. José sonha. E o primeiro sonho de José é engraçado. José está num campo, os seus irmãos estão juntos, cada um tem um feixe. Os feixes dos irmãos de José fazem o que, gente? Perfeito, se curvam diante dele. Quem lê de forma errada pensa que Jacó prefere a José, ou que Deus prefere a José. Existem os primogênitos. Por que Deus não está escolhendo os de Leia, Rúben, Simeão, Levi? Não é uma questão de preferência da parte do pai, sim uma questão de preferência da parte do filho. Porque, grave essa parte apenas, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. O problema da gente é querer priorizar, ou ser priorizado, na verdade, ser priorizado sem priorizar. Deus, eu quero ser uma prioridade, nunca priorizou os céus. E aí alguém que se esforça para estar buscando, na perspectiva de quem está longe, parece prioridade de Deus. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. E quem prefere em Deus sempre vai estar um passo à frente. Então pare de reclamar e comece a preferir um pouco mais os céus. Comece a preferir um pouco mais a Deus. Porque Simeão, Levi, Rúben, os primeiros não estão na fila. Lembra o que Rubens fez, não, gente? Rubens violentou Bila. Jacó descobriu e reprovou. Simeão e Levi quebraram a aliança, mataram muita gente, perderam a bênção. Então não é uma questão de preferência da parte do pai, e sim uma questão de comportamento da parte do filho. Os filhos estarão em evidência quando se manterem fiéis e obedientes. Sabe o que vai acontecer? Um segundo sonho: estrelas, sol e lua se curvando diante de José. Gente, se eu fosse você, não perderia essa parte. Por quê? José conta esse sonho para os irmãos e para o pai. Sabe o que o pai fala? Aí já é demais. Ô José, teus irmãos, mas eu e tua mãe. Jacó está interpretando o sonho errado, porque no sonho de José, o sol e a lua não representam Jacó e Raquel. Não tinha como Raquel se curvar diante de José, porque ela morreu no capítulo de número 35, esqueceu? Sol e a lua é uma referência lá no comecinho da Bíblia, Gênesis. Quando Deus faz o processo da criação, Ele cria para governar o dia um astro grande chamado Sol, e para governar a noite um astro chamado Lua. Quando no sonho de José aparecem curvando-se diante dele Sol e Lua, é uma mensagem muito clara. Não é papai e mamãe, até porque no contexto oriental o maior não se prostra para servir o menor, e muito menos para adorar. É uma mensagem muito clara que o dia e a noite seriam governados por aqueles de quem eles estavam se curvando. Já havia uma mensagem profética para aquilo que iria acontecer ali na frente. Para a gente caminhar para o final agora, entender o porquê eu li. José ainda vive. A terceira perda vai se dar no imaginário de Jacó. Quando seus filhos vão para o campo, ele manda José ir acompanhá-los para ver como é que estava o trabalho. Quando eles percebem que José está vindo de longe, pegam José, arrancam a túnica de José, jogam José numa cisterna, num poço.
tiram, vende José. Só que precisa dar uma satisfação para o pai. Vou fazer uma pergunta e vocês respondem. Vamos lá, para a gente interagir. Quem falou para Jacó que José estava morto? Quem falou para Jacó que José estava morto? Quando você olha de longe parece que foram os irmãos, né? Não foram. Versículo de número 32 do capítulo 37. Quando os irmãos se aproximam com a túnica rasgada, ensanguentada, porque eles mataram um animal e passaram sangue, eles só apresentam a túnica para Jacó e dizem: vê se é do teu filho. E Jacó disse: certamente uma besta o destruiu. Não foram os irmãos que projetaram na mente de Jacó a morte de José. Foi Jacó que está projetando na sua mente a morte daquilo que não estava morto, pelo simples fato de ver algumas evidências. E esse é o problema que nós estamos vivendo, criar na nossa mente a morte daquilo que não está morto, pelo simples fato de nos basearmos por aquilo que nos cercam. Só que aquilo que nos cercam não determina a vida ou a morte daquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas. Porque alguém levantou as mãos, eu preciso melhorar isso aqui. Pare de projetar morte na sua mente daquilo que continua vivo. Eu vim profetizar nessa noite para você que pensou que as promessas estavam para baixo, que pensou que os sonhos estavam falidos. Deus te diz nessa noite: não acabou. A promessa ainda está de pé. Quando Jacó vê a túnica rasgada, manchada de sangue, não é os irmãos que falam, versículo de número 33 do capítulo de número 37. Então Jacó disse consigo: é do meu filho, morreu. É ele que está projetando na mente dele. Isso é perda imaginária. Ele está imaginando a morte de José. E ele declara nos versículos que se seguem: preciso achar o corpo do meu filho, preciso sepultar o meu filho. Só que enquanto ele está nesse processo, José, vendido, chega na casa de Potifar, vai para o cárcere, do cárcere para o palácio. Para o encontro de Jacó com José, mais de 20 anos se passaram. Não sei se você sabe disso. Do encontro de Jacó com José, mais de 20 anos se passaram. Todo esse período, gente, isso é muito sério. Todo esse período, ele ficou com um luto na sua mente, desacreditando que um dia poderia ver José. Por quê? Porque ele projetou na sua mente que José estava morto. Sabe o que ele fez? Criou uma cadeia na sua mente. Esse é o cenário de algumas pessoas dentro da igreja. Estão com a sua mente cativa e por isso não conseguem mais enxergar a vida ou a possibilidade do cumprimento da promessa, porque estão vivendo presas no seu imaginário. Só que eu vim como profeta de Deus liberar uma palavra de bênção para a sua vida, que essa cadeia que te fazia ficar travado, de impedir de ver aquilo que de fato Deus tem para a sua vida, vai cair por terra hoje, porque Deus não te levantou para ficar cativo, para ficar projetando coisas negativas na sua mente. Enquanto Jacó está projetando a morte, José está vivo. Caminho para o final. Aonde José passa, mesmo sem querer aparecer, ele aparece. Está na casa, se destaca. Está na casa de Potifar. Potifar é o primeiro, mas a coisa só anda com José. Vai para o cárcere, tem o carcereiro. José é auxiliar do carcereiro. A chave do cárcere está na mão de José. José vai para o palácio de Faraó. Quando chega no palácio de Faraó, não brinca agora não. Quando chega no palácio de Faraó, Faraó declara: eu sou maior, depois de mim você. Primeiro Faraó, depois José. Só que a coisa só dá certa com José. Você percebeu que José não está brigando por posição? Porque ele entende que não é por posição ou posicionamento, é por fidelidade e obediência. Em todo esse processo de peregrinação, de sofrimento, parecia que José estava indo para o fundo do poço, mas em nenhum momento ele negou o seu Deus, continuou fiel e obediente. E a obediência de José fez ele chegar onde muita gente não acreditou que ele iria chegar. Levante uma das suas mãos, por favor. A sua obediência, a sua fidelidade vai fazer você chegar onde muita gente disse que você não ia chegar. Pare de ter a mentalidade de Jacó, de pensar que está morto. E a profecia nessa noite é:
José está vivo. Glória! Olha para esse sonho, olha para essa promessa, olha para esse desespero que se deu por coisas que estão te cercando. Deus está te falando, José está vivo. Está vivo e reina. Está vivo e governa. Irmãos, eu estou sentindo a graça dele aqui, eu vou orar para terminar. Tem coisas que estavam mortas na sua mente, e foi você que matou, porque olhou para o seu redor e disse: não tenho condições, a minha voz não é a melhor, não tenho uma oratória boa. Matou. Só que Deus está nos falando nessa noite: está morto na sua mente, mas na mente de Deus está mais vivo do que você imagina. Há uma mão levantada lá no cantinho. Você precisa entender isso, que aquilo que está morto na sua mente, na mente de Deus está vivo, e Ele é poderoso para trazer a vida da sua mente para a tua mente. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, dê uma sacudida nessa mente, nesse imaginário, e para de ficar fazendo projeções negativas. Pare de pensar que você foi chamado, levantado para ficar trancado num quarto, como se tudo já tivesse acabado. Acabou na sua mente, mas Deus está dizendo: José está vivo e ele reina. E Deus está te falando nessa noite para que essa cadeia seja quebrada na sua mente, para que você entenda que os planos de Deus são maiores do que o seu, que quando você pensa que acabou, Deus está dizendo: acabou na sua mente, mas nas minhas mãos está apenas começando. Se coloque de pé. Você tem glória a Deus e aleluia ainda? Já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, Jesus vai renovar a sua mente hoje. ela te fez perder. E Ele está te dizendo: está vivo. A promessa está viva. O projeto está vivo. A família está viva. A igreja está viva. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Adore o Senhor nessa noite. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Você consegue sentir as promessas vivas? A fé de Abraão. Você consegue sentir o projeto vivo? Você consegue sentir a vida na sua mente, na sua alma? Essa morte imaginária cai por terra. O diabo até decretou ao seu respeito: vai ficar trancada, vai ficar isolado, não vai mais se levantar. Mas nessa noite veio a palavra profética para quem pensou que estava morto: está vivo, está vivo, está de pé, está governando. Deus nessa noite te levanta com mão forte para te dizer: as promessas de Deus ainda estão de pé. Se a luta é muito grande, eu quero orar com você. ela te fez perder a fé. Eu quero orar com você. Meu Deus, entrar na guerra por você. Sinta a graça dele aí. Levante os teus olhos e veja o sol. Sinta a chama ardendo intensamente aí na sua alma. Quem tem promessa de Deus, sinta Ele trazendo de volta aquilo que estava perdido. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, a partir de hoje Deus trata o teu imaginário, a tua alma. O mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não,
não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Só os instrumentos agora. Você está vendo o que Jesus está fazendo aqui? Aonde está você que precisa ter a mente tratada por Ele para entender que ainda está de pé? O Senhor está trazendo luz à sua mente. Alabaracalavarachúria, Uramacalavarachúria. Glória. Hoje é uma noite de tratamento. Está viva, está vivo. Você veio para esse culto dizendo: Jesus, como é que vai ser? Eu não vejo mais vida em mim, não tenho mais prazer na vida, a minha alma está deslacerada, a minha família está deslacerada, a morte na minha mente se esvaiu pelas minhas mãos, e o Senhor está dizendo: está vivo, está vivo. Vamos orar. O Senhor está levantando pessoas nessa noite com a mão forte, com as suas mãos de amor. Eu quero orar com você e vamos crer que a partir de hoje coisas novas irão acontecer. Feche os seus olhos se você puder e ore comigo, e ore comigo. Feche os seus olhos e veja o sobrenatural. Chore na presença dele, se derrame na presença dele, mas não saia daqui da mesma maneira. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não.